Virtual News. Virtual News. Alexandre de Moraes autoriza a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jair Bolsonaro e Michele. O ministro Xandão, o Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem a quebra do sigilo bancário e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O ministro do STF também autorizou cooperação da Polícia Federal com autoridades dos Estados Unidos para a quebra do sigilo do ex-presidente naquele país. Vai ser do advogado César Bittencourt, que faz a defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, afirmou que seu cliente vai admitir que vendeu joias da presidência a pedido de Bolsonaro. Além disso, Cid vai informar que passou o dinheiro para o ex-presidente. Cid está preso desde maio. Ele era um dos principais homens de confiança de Bolsonaro ao longo do mandato na presidência. As joias foram presentes dados a Bolsonaro no exercício do mandato. De acordo com o TCU, presentes dessa natureza devem ser incorporados ao acervo da União e não podem ser vendidos como itens pessoais. Rolex, isso, aquilo, quer dizer, nossa, realmente, que inferno astral, André. Não, na verdade, é o inferno astral, você disse tudo, o Xandão, ele tá certo de realmente em abrir as contas para poder deixar transparente o que está acontecendo, como é que foi articulado toda essa compra, essa venda, esse aceite, esse dinheiro dentro, enquanto presidente Bolsonaro. Mas uma coisa que me desperta a atenção é o fato do ex-presidente não se colocar, né, Márcio? Não sei se vocês têm reparado isso, ou alguém tem discutido isso, nesse momento de tanta turbulência, onde ele é acusado de tantas coisas, onde pessoas que fizeram parte da base dele, ou pessoas que estiveram ao lado dele, estão com tantos problemas, estão assim realmente na berlinda e ele sempre tão ativo, né? Sempre tão dono dos direitos da lei, ele sempre se colocou dentro das quatro linhas da Constituição, e de repente tudo isso acontecendo com o nome dele, agora mais uma vez colocando aí nesse cenário o nome da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e ele realmente continuar calado. Isso me surpreende, porque ele não é o tipo de pessoa que se calava enquanto presidente e se colocava muito dono da situação e dono da razão. E agora, com todas essas acusações, entre aspas, até que se prove ao contrário, tudo indica que ele realmente deve, tudo indica que realmente ele está com um problema muito sério, mas o que mais me espanta é o fato dele não vir às redes sociais, ou ele não vir para a imprensa para realmente se defender ou colocar o ponto de vista, ou simplesmente bater no peito e falar que é o cara. Tá aí a situação do ex-presidente da República. Uma coisa me chama a atenção agora, se estão falando em delação premiada ou não, só em depoimento, né? Porque delação premiada sempre foi questionada, e a situação agora vai valer? Vale agora? Vale sempre? Como é que é? Não vale, ou vale ou não vale? Como é que fica isso, né? Eu só não estou defendendo ninguém não, só estou colocando as coisas no mesmo patamar. Seja um Rolex, ou seja o desvio de verbas de Petrobras ou qualquer que seja, independe, né? Independe. Seja 1 milhão ou 1 trilhão, tá errado. Não é dele, Não está errado, seja um Rolex ou então qualquer outro tipo de situação, está errado e tem que ser punido. E aí, se Jair Bolsonaro tiver dívida nessa questão, então vai assumir os seus erros e a responsabilidade dos seus atos. Eu ouvi uma matéria esses dias que a Michele Bolsonaro, acho que ontem, se eu não me engano, que a Michele Bolsonaro se diz, na verdade ela não falou pessoalmente, mas ela colocou nas redes sociais que ela está de portas abertas e está super tranquila com essas investigações e que não tem nada a temer. Portas abertas, cofres abertos, contas abertas, tudo vai estar aberto aí porque pediu-se a quebra do sigilo. Agora vai. Agora tá. Hacker confirma encontro com Bolsonaro e revela promessas de indulto. O hacker Walter Delgatti Neto disse ontem, dia 17, que o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu que ele assumisse a autoria de um grampo ilegal contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, em troca de um indulto para livrá-lo da cadeia. Delgatti presta depoimento à CPI de 8 de janeiro. Olha que situação, hein? O Delgatti aí
falando a respeito dessa questão que envolve o presidente da República, envolve toda essa questão com os depoimentos, o que pode e o que pode não ter acontecido aí, na questão que envolve as urnas, né? As urnas, afinal de contas, ele, de acordo com os depoimentos, ele teria sido chamado para tentar invadir as urnas eletrônicas e comprovar aí a não condição das urnas em relação à segurança, provar que elas poderiam ser adulteradas, né? Isso foi dito em toda essa discussão envolvendo também a deputada Carla Zambelli. Esse depoimento agora dele, falando a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode engrossar ainda mais o caldo dessa discussão, levando aí o ex-presidente a uma condição muito delicada. É uma situação bem complexa nesse momento. Na CPMI, governistas acusam Bolsonaro enquanto oposição tenta desqualificar hacker. O depoimento de Walter Delgatti Neto repercutiu entre os senadores da CPMI de 8 de janeiro para os governistas. As acusações do hacker envolvem diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro em um plano para fraudar o sistema eleitoral. A oposição, por outro lado, lança dúvidas sobre a credibilidade do depoente. Nós falamos ainda há pouco, né? Essa situação que envolve os depoimentos de Delgatti e o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro e da deputada federal Carla Zambelli. Toda essa situação agora, dentro da CPI, é lógico, tem os apoiadores do ex-presidente e tem os apoiadores do atual governo. E está essa disputa, um querendo qualificar o hacker, o outro querendo desqualificar o hacker. E, na verdade, tudo isso envolve essa questão do que pode acontecer, sendo confirmada todas essas denúncias do que pode vir a ocorrer com Jair Bolsonaro. Afinal de contas, já está numa turbulência por causa das joias. Já tem o Cid, o ex-ajudante de ordem do presidente, toda uma questão que envolve joias, Rolex, devolução de dinheiro, não devolução, quebra de sigilo, tudo isso sendo colocado neste momento. E claro, os depoimentos do hacker. A CPI traz uma dificuldade ainda maior. Isso tudo no bojo aí de 8 de janeiro. Olha que situação, hein? 8 de janeiro, Delgatti, joias, o advogado do presidente, venda de Rolex. Realmente Jair Bolsonaro passa por um momento difícil, né? E com certeza tudo isso vai desencadear ainda mais essa evolução do país entre esses e aqueles que concordam ou não com o presidente, com o ex-presidente, defende ou não. Vamos ver agora com o André. André, a gente já falou das duas matérias, que é justamente a mesma coisa. O hacker Delgatti na Berlinda. Você disse tudo, Márcio. Realmente, ele tá realmente na corda bamba, ele realmente está em situação de desespero. A gente tem que acompanhar esse desdobramento para ver realmente o que vai acontecer, mas é o que você disse, ele está na Belinda, não tem. Eu acho que o cerco está se fechando, realmente, mais uma vez, comprova-se que tem coisa errada, que foi feito mesmo, realmente, eles agiram de má fé nessa situação, e hoje eu estava vendo um tópico de uma matéria, eu não consegui acompanhar, eu estava vendo o jornal rapidamente mais cedo, e o tópico de uma matéria é que a própria Sônia Tronic, ela entra nessa discussão até por conta de algumas ameaças em relação a esse hacker. Eu não consegui ver a matéria, eu estou muito curioso para saber, e aí a gente conversa sobre isso, sobre essa fala dela em relação a algumas ameaças. Eu não sei se pelo fato de ela estar se colocando contra ou ter falado alguma coisa, mas enfim, o que importa nesse momento é que realmente ele está na corda bamba e junto com ele uma renca de parlamentares. A discussão que o pessoal está colocando é se realmente o hacker ele tem essa credibilidade toda, né? Uhum. Afinal de contas é um hacker. Então assim, a intenção virou crime, não virou crime? Quer dizer, aconteceu algo, foi feito algo, não foi feito? Porque se ficar tudo na possível conspiração, isso não vai dar em lugar nenhum, né? Mas de qualquer forma é o papel da oposição, né, Márcio? Não, a oposição ao hacker, porque nós temos os favoráveis ao hacker e a oposição. Eu tô falando... Até o hacker tem favorável. Porque na verdade vai se levantar todo tipo de discussão a favor e contra, então a gente tem que realmente acompanhar para ver o que vai acontecer nessa situação. Meu hacker favorito. Vamos lá. CPI poderá pedir indiciamento de Bolsonaro, diz relatora.
A senadora Elisiane Gama, do PDS de Maranhão, relatora da CPMI de 8 de janeiro, declarou ontem que a comissão tem fortes condições de recomendar o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro após o depoimento do hacker Walter Delgatti Neto. Ela afirmou, no entanto, que ainda é preciso compatibilizar as declarações de Delgatti com evidências documentais. Em coletiva à imprensa, Elisiane Gama disse que vai apresentar requerimento pedindo a quebra dos sigilos de pessoas citadas por Delgatti, que incluem Bolsonaro, a deputada federal Carla Zambelli e o ex-ministro da Defesa-Geral Paulo Sérgio Nogueira. Elas também poderão ser convocadas para depoimento e acariação. Os documentos que serão solicitados pela senadora são os sigilos telemáticos, históricos de contatos e mensagens e os relatórios de inteligência financeira, os refis, produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para indicar movimentação financeiras atípicas. As informações são da agência Senado. Deixa eu chamar aqui a atenção da matéria pelo seguinte. Todo mundo querendo holofote, né? Todo mundo querendo aparecer, porque é uma beiradinha do negócio. Não se... A hipótese de documentos, a hipótese de acariação, a hipótese, todos os documentos são levados para a comissão e são votados na comissão. Então as pessoas, só da hipótese, já vão a público para falar algo. Se colocar. E realmente é interessante isso, porque se isso não se confirmar, como é que fica a relatora? Como é que fica a credibilidade da relatora? Isso que eu ia falar, ela perde a credibilidade, mas é bem isso. Talvez em busca dos holofotes, esses envolvidos na CPMI estão aí se trazendo hipóteses, como você diz, mas sem fatos concretizados. Eu acho que realmente cabe a ponderação desses parlamentares, cabe o segmento do que está acontecendo na CPI, porque só ela terá o direito de realmente viabilizar tudo o que está acontecendo em relação a este assunto. E é a relatora, gente. Vai ganhar o holofote. Ela já está com o holofote, né? Só pela colocação dela. Até então, pouco se falava sobre a senadora. Agora ela é relatora da CPMI. E dizer, vou fazer isso, vou pedir aquilo, vou fazer aquilo outro. E na mesma colocação, fala que, de acordo com o que foi declarado pelo hacker, são necessários documentos comprobatórios. É muito engraçado porque ela está querendo se colocar acima da instituição do CPMI. Na verdade, ela está querendo, realmente é o que você fala, é o querer, talvez na boa vontade, mas faz, tipo assim, o que está mais em foco aí é o aparecer como dona da situação. Eu vou figurar agora, vou fazer... Bom, ele já viu, hein? Se aposta muito, daqui a pouco não tem nada, fica feio. Bom, vamos aguardar. Eu estou com essa palavra ultimamente, vamos aguardar. Eu falo muito isso porque... a gente realmente precisa esperar para ver o desenrolar das coisas. Né? Vamos lá ver se tem um hacker do hacker e tudo mais. Ex-presidente Bolsonaro internado em São Paulo para passar por cirurgias. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi internado ontem no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para passar por cirurgias. Segundo informações do assessor do ex-chefe do executivo Flávio Weingarten. Bolsonaro chegou ao hospital por volta das 14h30 de ontem. O ex-presidente afirmou que as cirurgias serão feitas para tratar consequências da facada que sofreu durante a campanha presidencial de 2018, em Juiz de Fora, Minas Gerais, e que seria submetida a 3 cirurgias, uma para desvio de septo, outra para corrigir a hérnia do hiato e a terceira para a correção do intestino. Uma delas, a do intestino, informou o ex-presidente, teria sido remarcada para outubro ou novembro. No mês passado, o ex-presidente esteve no Hospital Vila Nova Star para passar por exames de rotina. No momento da internação, o assessor informou que os exames eram para avaliar a condição clínica do paciente, especialmente no sistema digestivo, tráfego intestinal, aderências, hérnia abdominal e refluxo. Desde que sofreu o atentado na campanha de 2018, Bolsonaro enfrentou ao menos 7 intervenções cirúrgicas e de recuperação. As informações são da agência Brasil. Tá aí. Para quem achava que a facada era mentira, tá aí. Que era uma facada, não foi facada, tá aí, agora está sendo internado novamente. Acho que nos Estados Unidos ele passou por intervenção cirúrgica. Passou. Já é a 7ª intervenção, né? É complicado, né? Porque pega ali uma região em que... É no SUS? Não é no SUS. Não, Vila Nova Star. Não é SUS, né? Não, é particular. É particular no Rio. Porque o SUS é o grande sistema de saúde do país, né? Mas não é no SUS, tá? Você, trabalhador, vai para o SUS.
só tem isso a dizer. No Rio não é São Paulo, né? O trabalhador vai para o SUS. Então... então, Márcio, aí que tá, cara. E isso chateia, né, a nossa população como um todo, porque enquanto a gente vê aí tanta dificuldade, filas imensas aí, né, que o SUS não consegue atender. Ainda ontem eu vi uma matéria de especialistas falando sobre porque o câncer mata tanto no país. E o câncer mata tanto no país porque a nossa rede SUS não consegue dar suporte. E a gente tem aí mais de 2/3 da população que não conseguem ter acesso ao tratamento adequado por conta realmente da incapacidade da rede SUS atender. E falta de leitos, falta realmente de estrutura para que seja atendido. O particular consegue o acesso ao plano, tanto o plano quanto o particular consegue acesso ao hospital, aos tratamentos, consegue diagnosticar de forma precoce e aplicar o que há de mais moderno no tratamento. A rede SUS já não tem essa condição de oferecer a todos que precisam. Então, enquanto a gente tem essa dificuldade toda, a falta de recurso, a baixa aplicação de recurso no avanço e na melhoria na própria ampliação do atendimento dificulta o acesso da população. Enquanto isso, a gente está discutindo sexo dos anjos, falando da compra de um avião maior e mais moderno. Márcio, isso é inadmissível. É por isso que assim, muitas das vezes a gente fica indignado e descrente. Por isso, a maior fatia da população não tem a menor crença na política. Só para o pessoal falar, lógico, vamos criticar, não é essa preocupação. Como pode ser particular, o ex-presidente, eu não sei se o ex-presidente tem garantia também de atendimento vitalício por parte da presidência. O ex-presidente, não sei se tem, ele tem de segurança, tem uma estrutura que ele tem que ter, mas eu não sei se tem atendimento vitalício. É particular? Tudo bem, pode estar fazendo no particular, essa não é a questão. O que eu chamo a atenção é quando os senadores ou deputados precisam de atendimento médico, eles têm hospitais específicos para isso, né? Hospitais de grande ponta, hospitais renomados. E como é que você utiliza de uma condição especial, sendo você um agente político? Qual é a consciência que você tem, né, diante dessa questão que destoa? Ao mesmo tempo em que você é um agente público, você usa de uma saúde que não é para todos os brasileiros. Esse é o grande ponto, né? É meu dinheiro, eu estou pagando, tudo bem. Agora, enquanto agente público, quando você vai se utilizar disso, você usa, mas e o brasileiro em si? Você na verdade, não está acima da população, você é o servidor de todos, né? Olha, Márcio, se houvesse aí um projeto de lei em algum momento porque a gente que faz esse custeio, né? E isso também é outra coisa que me deixa muito, muito irritado. A gente elege, para qualquer emprego, qualquer processo seletivo aí numa empresa. Não, no próprio governo, né? No próprio governo, exato. No próprio governo, para você, exatamente, falou tudo. Para você conseguir um cargo público, a quantidade de requisito que você precisa ter, formação disso, formação daquilo, línguas daquilo, e aí você, para eleger um deputado, dá o exemplo do deputado, ele só precisa provar que sabe ler e escrever. Só que aí que tá, eu não consigo entender como legalmente isso ocorre. Democracia, mas espera aí. Como é que um camarada que vai criar e aprovar leis vai melhorar a legislação do país, ele não precisa entender de lei. Ele só precisa saber ler e escrever para criar leis. Ele não tem que conhecer de como funciona o país dele primeiro. Então, aí, além disso, ele tem um salário aí de quase 30 mil reais, mais 9, 10 assessores,
mas auxílio creche, auxílio paletó, combustível à disposição, passagens aéreas à disposição, Todo um staff. todo um staff e ainda assim o governo oferece muitas das vezes planos de saúde ou atendimento diferenciado quando se diz, olha, se parte dos gestores públicos fizesse a utilização do sistema SUS, eu tenho certeza que a gente estaria num patamar. Realmente a gente já é um modelo universal aí de serviço público de saúde. Mas eu tenho certeza que se uma parte, mesmo que pequena, dos gestores públicos utilizasse a rede SUS, a gente estaria voando com esse serviço. Estaria em um outro patamar. Mas gigantesco. Lógico, tem atendimentos específicos espetaculares na rede SUS, no sistema IC, alguns sistemas Instituto do Coração, Hospital do Câncer, tem atendimentos espetaculares, mas são pontuais. A gente fala do grande acesso nesse país continental. TSE começa a julgar o recurso de Bolsonaro contra inegibilidade. O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, votou hoje, dia 22, isso mesmo, contra o recurso para derrubar a decisão que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. O julgamento do caso foi iniciado na madrugada desta sexta-feira no plenário virtual do tribunal. Em junho deste ano, Bolsonaro foi condenado pelo TSE por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação pela reunião realizada com embaixadores. Em junho do ano passado, no Palácio do Alvorada, para atacar o sistema eletrônico de votação, a legalidade do encontro foi questionada pelo PDT. No recurso apresentado pelo TSE, os advogados de Bolsonaro alegaram que houve cerceamento de defesa no julgamento pela falta de análise de todos os argumentos apresentados por eles e para a apresentação de testemunhas. No julgamento virtual, os ministros inserem os votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial. A análise do recurso está prevista para terminar no dia 28 deste mês. Além de Gonçalves, ainda vão votar os ministros Floriano de Azevedo, Marques, André Ramos Tavares, Raul Araújo, Carmen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. E agora, José? Eu acho que tiro no pé. Eu acho que o Bolsonaro deu um tiro no pé com essa reunião. E é muito engraçado porque ela não aconteceu no período de campanha. De campanha. Não, ela não aconteceu no período da Não campanha. Foi no período eleitoral, foi antes. Foi bem antes. Ele poderia fazer, mas eu acho que se ele tivesse sido eu acho que, na verdade, a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas, né, Márcio? Sinceramente. Mas eu acho que se ele tivesse tido a inteligência de realmente ou não atacar naquele momento a Constituição, o voto, ou, de repente, trouxesse esses embaixadores para ele, eu acho que ele podia ser muito mais diplomata e trazer esses embaixadores para ele do que atacar, né, os direitos constitucionais da eleição. Mas, enfim, eu acho que ele deu um tiro no pé. Eu acho que é fato que, tipo assim, o TSE, a gente já sabe qual é a decisão e eu vejo, pelo menos na minha visão, apesar de não ser favorável a ações do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas eu vejo um pouco de parcialidade nas decisões do TSE quando é em relação a Você percebeu que na sua própria fala o que é a justificativa dos recursos que a defesa do Bolsonaro está utilizando. Uhum. Não foi em período eleitoral. Sim, pelo menos como a é um gente crime sabe eleitoral disso. que não foi no período eleitoral. Exatamente, porque está sendo julgado o fato de ser crime eleitoral. Isso abre uma jurisprudência, gente. Espera aí. Foi fora das 4 linhas da eleição e estão condenando. Mas tem... Esclarece. Eu acho... Então, na verdade, está um pouco nebuloso. Tá um emaranhado de coisas, e aí onde eu entro no contexto, que eu falo mais uma vez, na minha concepção de achar a impessoalidade não está trabalhando nesse contexto. Porque realmente foi em junho que aconteceu essa reunião. Por mais que ele tenha falado mal, de não acreditar, não importa. Isso não importa. Eu acho que ele podia ser diplomata, podia fazer diferente? Poderia. Mas ele falou uma opinião dele, não trouxe provas, e aí pode até ser que entre no contexto de querer prejudicar, mas eu não acho que caberia Não é candidato, era pré. Eu acho que não caberia aí no caso, tipo, cessar os direitos dele de ser. Mas a gente sabe
sabe A como não é que ser o funciona. interesse de pedir que participe da próxima eleição. Eu acho que é engraçado, tipo, eu ouvi uma frase também, analisando e assistindo, e estudando e percebendo, que assim, a política, quando você pensa que uma pessoa jamais vai aparecer no cenário político, ela ressuscita de um dia para o outro. Né? Prova disso é o fato deles quererem tirar aquelas decisões em relação ao anular as decisões sobre a Dilma Rousseff, né? Então, é a Dilma. Outro dia eu estava vendo as pérolas da Dilma. Gente, é fantástico, mas não conseguiram, tá, Márcio? Não, na verdade, não conseguiram. Enfim, eu mudei de um ponto para o outro, mas é só pra gente entender que, tipo assim, estão dando um jeito de realmente não dar a possibilidade desse ex-presidente vir. Claro que eu não estudei a fundo o que está acontecendo, o que está sendo discutido, mas a minha visão geral do assunto cai no caso da pessoalidade, porque aí ele não vai ser uma pedra no sapato nas próximas eleições. Bolsonaro vira réu por incitação ao crime de estupro. A Justiça do Distrito Federal autorizou o prosseguimento da ação penal, do qual o presidente Jair Bolsonaro é réu por incitação ao crime de estupro. O caso envolve o discurso proferido por Bolsonaro no plenário da Câmara dos Deputados em dezembro de 2014, quando ele era deputado federal. Na ocasião, então, o parlamentar disse que só estruparia a deputada Maria do Rosário porque ela não merecia. Após as declarações, Bolsonaro foi processado pelo Ministério Público Federal e por Maria do Rosário. Bolsonaro passou a responder às acusações no Supremo Tribunal Federal, mas o processo foi suspenso após ele assumir a presidência da República em 2019. Com o fim do mandato e do foro privilegiado, o caso seguiu para a primeira instância da Justiça. A decisão que retomou o processo contra Bolsonaro foi assinada no dia 24 de agosto e divulgada nesta terça-feira. Pelas redes sociais, o ex-presidente se manifestou sobre a decisão. Mais uma, agora de fato, de 2014. A perseguição não para. Defendemos desde sempre a punição mais severa para quem cometa esse tipo de crime e justamente quem defende o criminoso agora vira vítima. Fui insultado, me defendendo e mais uma vez a ordem dos fatos é modificada para confirmar mais uma perseguição política conhecida por todos, declarou. As informações são da Agência Brasil. Tá aí uma dificuldade, afinal de contas falou, disse, infelizmente falou. Agora essa questão, mas sim foro privilégio, podia ter falado ali, não tem condições, mas gente, uma infeliz frase que vem sobre, como disse, a justiça vindo a cavalo. Denise Júnior. Em julho desse ano, o Ministério Público pediu, o Ministério Público, que é o dono da ação penal, pediu o arquivamento dessa ação, ou seja, o Ministério Público dá um parecer se denuncia ou não. Esse é o papel do Ministério Público, que disse que prezava pelo arquivamento da ação. Então, fica difícil ter outra consideração aqui que não seja o que o próprio ex-presidente diz, que é perseguição. Porque se o Ministério Público, que é o dono da ação penal, pede o arquivamento e mesmo assim prossegue a denúncia, não tem como se entender de outra maneira. É perseguição política, sim. Até porque a gente sabe que aqui nesse país a coisa funciona assim. Não é o que fala, é quem fala. Veja que nesse final de semana, né, e isso está fervendo nas redes sociais e na opinião pública, nesse final de semana, uma ministra dita do Ministério da... Não sei nem pronunciar o nome do ministério, porque da igualdade racial, né? Porque foram tantos ministérios criados por esse governo que a gente até se perde. Você piscou, cria um novo ministério, mas enfim. Nesse final de semana, tivemos uma ministra que, além de utilizar um avião da FAB para ir assistir a final de um jogo, né, deu uma desculpa de que precisava assinar um documento, promover não sei o quê. Meu Deus do céu, hoje em dia, você consegue assinar documentos de maneira virtual. Todo mundo sabe disso. Então, ela poderia ter colocado essa assinatura desse documento, ele, o ministro dos Direitos Humanos, de forma virtual. Caso precisasse não, mas eu não quero fazer de forma virtual, eu quero estar no evento para fazer foto, divulgações do governo, ok, até é justo. Só que ela gastou R$100 mil, e isso não sou eu que estou dizendo, está no portal da transparência
do governo federal, esse voo do jatinho dela da FAB custou R$100 mil, a ida e a volta. Esse é o primeiro ponto. O absurdo já começa daí. Se ela tivesse comprado essa passagem de Brasília para São Paulo, na última hora, ali no guichê, talvez ela pagasse R$3, R$4 mil. Então veja o disparate, né? Mas tudo bem. Além disso, parece que a assessora dela fez declarações extremamente racistas e xenófobas. No primeiro momento, a mídia e a opinião pública, ninguém falou nada, não se ouviu um pio, inclusive estão todos bem quietinhos. Essa assessora dela que deu essas declarações racistas e xenófobas só foi exonerada ontem, porque a repercussão na mídia e a opinião pública começou a bater em cima, porque senão não teria sido exonerada. Então, estou falando tudo isso por quê? Contextualizando. Por quê? Vai muito de encontro com essa questão que nós estamos falando dessa ação que corre aí contra o ex-presidente Bolsonaro. Não é o que fala, é quem fala. Porque se tivesse acontecido o contrário, quando o presidente Bolsonaro ainda exercia o cargo de presidente, tivesse feito pelo menos metade das declarações que essa assessora da Aniele fez, a República tinha caído, o homem já estava preso. E você escuta alguma coisa da outra parte, da esquerda, que se diz os tolerantes, os que pregam o amor, a própria Maria do Rosário, né? A própria Jandira Fegali, aquela bancada feminina da esquerda que fica ali, as pissolistas, né? Batendo em todo mundo, não se ouviu uma palavra dessa declaração absurda que a assessora da ministra Aniele fez. Então, me parece que é 2 pesos, 2 medidas. Sobre essa questão da ação do Bolsonaro aí com a Maria do Rosário, esse foi um dos fatos políticos que deram notoriedade para o Bolsonaro à época, em 2014. Houve até uma outra discussão com a própria Maria do Rosário que acabou tendo uma grande repercussão. Vamos aos fatos dessa história. Houve realmente a declaração do ex-presidente Bolsonaro foi infeliz, sim. O ponto ali é o seguinte: essa ação, primeiro, ela ficou no Supremo Tribunal Federal porque o Bolsonaro ele era deputado federal, então ele tinha esse foro privilegiado e essa ação permaneceu por lá. Depois ele se tornou presidente, a ação permaneceu por lá. Ou seja, nós estamos falando de 9 anos, o processo não correu, ele ficou lá parado no Supremo Tribunal Federal. E tem ações que num segundo elas correm. É o famoso interesse político. E quando eu falo que é o interesse político que o Supremo Tribunal Federal age, está mais do que claro. Só para complementar, doutor José Luiz, perdão pela interrupção, inclusive essa questão da prescrição é um dos argumentos do Ministério Público para pedir pelo arquivamento. Porque prescreveu, não tem o que não tem como seguir com uma ação já prescrita, né? Os prazos estão ali muito curtos. Esse é um dos fundamentos que o Ministério Público usa. Agora, me parece que só prescreve para o lado de lá, né? Luiz Inácio está por aí bem soltinho da Silva, com um monte de processo que já prescreveu, falamos sempre disso aqui, mas aí estão desenterrando E aí, continuando essa loucura jurídica que funciona aqui no Brasil, ele teve esse mandato de deputado, foi presidente da República, e aí a ação retornou para a primeira instância. Bom, parece que ninguém leu a Constituição e que ninguém pensou na economia processual. Se o processo em algum momento ele ia para o Supremo Tribunal Federal, por que ele não permaneceu no Supremo Tribunal Federal? Essas são as coisas que ninguém consegue entender. Então, para piorar tudo, ainda tem um parecer do Ministério Público falando pelo arquivamento da ação. Ou seja, eu acho que a questão é mais a criação de um outro fato político do que efetivamente querer punir o presidente Jair Bolsonaro. Não tem outra explicação para isso. Então são mais alguns fatos de loucura jurídica que o Brasil convive. E como que a gente vai consertar essas distorções com esse tipo de coisa? Porque quem deveria aplicar a lei positivada da maneira correta não o faz. E aí fica essa coisa, fica esses processos rolando 9, 10, 15 anos. Quando que vai terminar? Deixa eu fazer aqui, assumir as vestes do advogado do diabo. Tem que ser feito. Ponderar, né, mano? 2 situações. O pecado de um não absolve o pecado do outro. Sim. Então, nós 2 temos erros não fazem um acerto. 2 situações. A fala do presidente e a fala da assessora da ministra, que viajava com dinheiro público, principalmente.
Então essas são duas situações. 50 mil para viajar de jatinho. Se você quer viajar de jatinho, viaja do próprio bolso. 100 mil. 100 mil. Não, 50 mil ida, 50 mil volta, né? Sim, voltar, sim. podia voltar, mas o jatinho ia gastar 50 mil de qualquer jeito, né? Então, primeiro, isso é um ponto que a gente é preciso se olhar para essa questão. Segunda situação, o presidente disse, trâmite, concordo com vocês, vem cá, se há um trâmite, aí é uma questão política e análise sobre o que está sendo levado. Trâmite é trâmite. Olha, o cara falou, o cara foi errado em falar, nenhuma mulher pode ser observada desta forma, não existe nenhuma condição para que se uma fala dessa tenha realmente motivo de existir. Ponto. Falou, no afã, como falou muitas coisas depois, no afã dessa situação, do jeito dele, cometeu essas gafes, cometeu essas infelizes colocações ainda como deputado, e a coisa poderia ter desenrolado lá atrás. Sim. Mas parece que depois não para, é presidente, não pode processar, suspende, volta, quer dizer, tem toda essa questão do trâmite que, como não sou causídico, não vou entrar nesse mérito, nessa eu acho que o ponto aí, Márcio, era realmente a questão do foro privilegiado. O processo, ele poderia correr, só que ele ficou parado por eles ser um foro do Supremo Tribunal Federal. Só que nesses 9 anos em que a coisa aconteceu, ninguém tomou providência de absolutamente nada. Parece que estavam esperando o momento certo para mexer com as pedras. O próprio tribunal definiu, o Ministério Público optou pelo arquivamento. Não tem condição mais, passou. E a coisa está seguindo. Ainda vai seguir agora com um processo. Né? E todos são inocentes até que se prove o contrário. A declaração foi feita, agora se vai ser aplicada a lei ou se prescreveu e ponto. Eu acho Essa é a questão do presidente, bem claro. Eu acho Sim. que o ponto ali é que existe o tipo penal de incitação ao estupro. Eu acho que por mais infeliz que tenha sido a fala do presidente Bolsonaro, e ela realmente foi infeliz, eu acho que não estava embutido nenhuma incitação a nada ali. Essa observação, esse ponto, essa observação essa de que, é minha eu estou opinião. Incentivando, estou incitando. Eu não penso que ele quis realmente ofender a Maria do claro. Rosário, isso está muito claro. Agora, eu acho que isso fica dentro daquele campo da discussão política. E aí está realmente abrangido pela questão da imunidade parlamentar, desse discurso, o parlare. Se está infeliz, se foi infeliz ou se não foi infeliz, é uma outra seara. Mas eu acho que incitação ao estupro, eu acho que está muito pesado para a coisa. Porque toda essa situação nos leva a essa condição agora de não permitirmos que seja feito nenhum tipo de violência contra a mulher, seja ela quem for. Perfeito. Então esse é o ponto. Agora, o trâmite disso e a forma política que se pode ser utilizado são consequências de quem é agente público. Exato, perfeito. Tá na chuva, é para se molhar. Sim. Em relação às declarações da assessora da ministra, eu quero saber quem vai processar agora. Porque cabe um processo, sim. Não interessa, você está numa posição em que você faz parte de um governo, em que você assessora um ministério. E detalhe, o Ministério da Igualdade Racial. Quer dizer, então o que você está fazendo aí? Você tem dentro de um ministério uma assessora que ganha R$20 mil, esse era o salário da assessora, que o nome do ministério é Igualdade Racial, e aí você faz esse tipo de ofensa. Eu acho que a exoneração não pode parar só na exoneração, ela tem que sim ser processada. A exoneração é um ato imediato. Exato, ela tem que sim ser ser processada por esses 2 tipos penais no mínimo, que é racismo e xenofobia. E, conforme meus colegas aqui estão dizendo, no caso do presidente Bolsonaro, a demora é o que ocasionou todo esse entrevero jurídico. Então, fica o exemplo, que seja feito a hora e a tempo. Já tem exemplos disso, né? Exato. Para que não se perca a oportunidade de punir uma pessoa que cometeu, sim, um crime. Eu vou até reformular um negócio que dizem que aos amigos da lei, aos adversários, o rigor da lei. O rigor e a velocidade. Tem esse novo critério da velocidade, isso é uma grande verdade. Mas a gente sabe como é que as coisas acontecem aqui no Brasil. Os processos vai dar uma enterrada, a imprensa vai ficar quieta e vai acabar por isso mesmo. Daqui a pouco, acabou.